Bora, meninos. 18. E, pessoal, a gente vai fazer até onde o nosso horário der, tá? O que não der o nosso horário, tem o gabarito para vocês, beleza? Mas vamos lá. Então, a 18, que nós estávamos fazendo. Presencial acabou. Aí, essa aula aqui de crimes em espécie, eu vou gravar para vocês na segunda-feira. Eu só não gravei ainda, porque eu tive que cobrir professor doente. Aí, não vou dar questões. Aí, a gente vai tratar de conteúdo nas gravadas. Aqui, a gente vai fazer de questões. Que estamos presencial, que não dá para eu fazer questões no online com vocês. Eu preciso gravar conteúdo mesmo. Mas é só no online. Eu só tenho 3 encontros presenciais, é pouco. 18, cidadão que, mediante o uso de faca de cozinha, leia-se arma branca, de roubo simples, em razão da ausência de lesão à integridade corporal da vítima. Gabarito, errado. Parágrafo 2º, inciso 7º, do tipo do roubo. Sim, senhor. Arma de fogo e arma branca, tá? Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º. 155 é furto, né? Ô, senhor. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7 do Código Penal. Tá aqui. Arma branca. Sim, ele não é simples. Ele está querendo dizer aqui que já que a gente tinha tido uma subtração da arma branca do tipo, seria então um roubo simples. Ela apenas qualificaria a violência ou a grave ameaça. Mas não, isso não é roubo simples, tá? Quando eu tenho uma arma de fogo ou uma arma branca, eu não tenho roubo simples. 19. Considere que um cidadão maior de 70 anos de idade tenha sido vítima de crime de estelionato. Nessa situação, o delito em regra é de ação pública incondicionada, certo? Certo? Certo. Se é maior de 70 anos, em regra é incondicionada mesmo. Lembra, se é contra administração. Agora, a regra do estelionato é que ele é condicionado, salvo se for contra a administração pública direta, indireta, criança, adolescente, pessoa idosa com mais de 70 anos, certo? Podendo a autoridade policial proceder à instauração do IP, independentemente da manifestação da vítima. Sim, tá certo. Perfeita essa questão. Atual, ótima, perfeita, clara. Você sabe exatamente o que a banca quer. 20. Suponha que uma pessoa tenha subtraído para si, mediante grave ameaça, o celular de outra pessoa. Qual é o crime? Roubo. 157. Roubo. Nessa situação, o delito de regra é de ação... Nessa situação, para que o crime de roubo seja configurado, é necessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada do celular, não bastando a posse de fato, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição. Falso. Não é necessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada do celular. Teoria da apreensio ou da amotio, beleza? A teoria que a gente vai adotar para o crime de roubo é da apreensio, conhecida também como amócio. Escreve amótio. Beleza? É desnecessária a posse mansa e pacífica. Teoria da apreensio ou da amócio. Não, não tem nessa lista, não. Mas eu sei que questão que é essa. Aham. Sim. Aham. Violência e grave ameaça está tudo certo, independente do patrimônio ter saído ou não. Assim como você faz a leitura para o latrocínio. Basta que haja o homicídio, lembra? Mesmo que ele não tenha subtraído o bem da vítima. A violência ou grave ameaça com essa intenção. Está consumado. Está consumado. Assim como se você pegar o meu aparelho celular,
Teoria da apreensão da moça. Você não precisa ter a posse mansa, pacífica e desvigiada. Só inversão da posse. Tocou, alguém pegou o celular, já prendeu você, você está consumado. Você não precisa sair correndo, esconder, passar dias com o celular. Basta a mera inversão da posse. Pegou da minha mão, já inverteu a posse. Ah. Vixe. Basta a mera inversão da posse. Pegou com a intenção de furto. Não precisa nada, basta a mera inversão. Pode ter câmera, pode ter segurança, pode ter qualquer coisa. Tá louco. Bocó ele, né? Tá doido. Meio tonto. Ele ganhou conta, certeza, né? Nunca mais contrataram ele para segurança. Então, beleza. A 20, o erro ali é necessária a posse mansa. É desnecessária a posse mansa. Beleza? É desnecessária a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem. Desnecessária. 21, gabarito da 20 errado. 21, suponha que, em determinado estabelecimento prisional, um visitante de preso estivesse sob suspeita de estar cometendo um crime e, ao ter sido abordado, tenha atribuído a si a falsa identidade perante a autoridade policial. Nessa situação, se a falsa atribuição tiver ocorrido como autodefesa, a conduta será atípica penalmente. Opa, é crime atribuir falsa identidade, ainda que em alegada autodefesa. Falso, essa está muito errada. Muito falsa. A gente não alega a autodefesa, beleza? E atribui falsa identidade, jamais. 22, suponha que Mário, parente de preso, em visita no estabelecimento prisional, tenha desacatado um agente penitenciário. Nessa situação hipotética, segundo o entendimento do STF, a conduta de Mário não é considerada crime em razão do direito constitucional de liberdade de expressão. Falso, artigo 331, eu tenho o crime de desacato ao funcionário público. E não. Sim, porque é por causa do funcionário público, porque é em razão do serviço público. E ele pode estar em serviço ou pode estar passeando no shopping. Se eu desacatá-lo em razão da função, continua sendo desacato, mesmo que ele não esteja em serviço. Beleza? 331 do Código Penal, você vai ler o crime de desacato. 23. Há crime contra a administração pública em que as formas consumada e tentada são punidas com a mesma pena. E essa eu fiz questão de trazer, porque eu passei isso aqui no quadro. (23) 23. Há crime contra a administração pública em que as formas consumada e tentada são punidas com a mesma pena. Lembra que o artigo 14.2 do Código Penal, eu tenho a modalidade tentativa? Eu chamo ela de norma de extensão e eu tenho uma redução toda vez que eu aplico, que é de 1 a 2 terços. Beleza? Toda vez que eu tenho um crime tentado, eu vou aplicar o 14.2 do Código Penal, que é uma norma de extensão, e eu vou reduzir a pena de 1 a 2 terços. E aqui o 23 está dizendo que há crime contra a administração pública, que a forma consumada e tentada são punidas exatamente com a mesma pena. Existe isso? Existe. Lembra quando eu passei para vocês no chupão um crime de atentado ao empreendimento? Isso é um crime. Crime de atentado ao empreendimento. Tentar ou evadir-se o preso do estabelecimento prisional. Pena de X a Y, que eu não lembro qual é. Ou seja, se ele tentar fugir, ele tem a pena. E se ele fugir? Ele tem a mesma pena. Ou seja, é um crime contra a administração pública e a forma tentada e consumada é exatamente a mesma. Só tem esse. É um crime de atentado ou de empreendimento que não admite modalidade tentada. Ele está dentro do chupão, crime de atentado ou de empreendimento. E ele diz, há crime contra a administração pública que as formas consumada e tentada são punidas com a mesma pena. Ah, há crime sim. É o crime de atentado ao empreendimento. Ah, sim. Não. Há crime. Há este crime, único, mas há.
Que A. Tá certo. Gabarito da 23, certo. Crime de atentado ou empreendimento, tá? Que é quando o preso tenta evadir-se ou quando o preso realmente consegue. Inclusive, para esse crime de atentado ao empreendimento, só para colocar um adendo, para que esse preso responda pelo crime de dano, porque às vezes ele vai tentar fugir e ele quebra o muro da penitenciária ou ele rompe a grade, ok? Para que ele responda pelo crime de dano contra a administração pública, eu tenho que comprovar o dolo dele, tá? Eu preciso comprovar o dolo dele de querer danificar a estrutura da administração. Até porque não tem como ele fugir se ele não serrar a grade, não tem como ele fugir se ele não fizer um buraco no chão, não tem como ele fugir se ele não abrir um buraco ali no muro. Beleza? Então, só essas condutas é um crime de atentado ao empreendimento. É a pena única. Agora, se além disso ele quiser causar um dano na estrutura do presídio, aí ele vai responder também por dano. Agora, só pela fuga, não tem jeito dele fugir sem praticar o dano. Aí é consunção. Porque não tem jeito. Ou ele danifica, ou ele não foge. Aí ele não responde pelo dano, tá? Agora, se eu tiver o dolo de danificar, aí sim. O que é muito difícil provar, né? Dúvidas? 24. Fernanda possui perfil em rede social com finalidade ilícita. Ela anuncia a venda de produtos eletrônicos, promete entregá-los a clientes após o pagamento e, mesmo tendo recebido o dinheiro, não cumpre com o acordado. Desta forma, induzida em erro por Fernanda, Cláudia, fisioterapeuta de 35 anos, legal que ele colocou a idade, acorda a compra de um aparelho de telefone celular. Fernanda, por sua vez, mesmo tendo recebido a quantia, não envia o produto e bloqueia Cláudia nas redes sociais tão logo recebe o dinheiro. Nessa hipótese, assinale a alternativa correta. Típico, né? Trata-se de crime de estelionato. Precisa de exame pericial? Não há necessidade de exame pericial. A ação penal é do tipo? Pública. Condicionada ou incondicionada? Condicionada. Ela tem 35 anos. Não falou que ela é deficiente, não falou mais nada. Ele, inclusive, colocou a idade dela para não deixar dúvidas. Gabarito da 24? A. É condicionada agora. Só vai ser incondicionada se for contra a administração pública direta ou indireta, criança, adolescente, idoso mais de 70 anos ou deficiência mental. Ainda é. Trata-se do delito de estelionato, não há necessidade de exame pericial e a ação penal é pública, porém ela é pública condicionada à representação. 25. Assinale a alternativa correta à luz do Código Penal. A. No caso de fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, isso é uma modalidade de estelionato, tá? O estelionato é considerado crime formal ou de consumação antecipada. No caso de fraude para receber indenização ou valor do seguro, o estelionato é considerado crime formal ou de consumação antecipada. Sim, para seguro. Lembra daquele cara que passou no Fantástico que, para receber o seguro, ele tacou fogo no carro perto de uma ribanceira e pegou fogo em toda uma vegetação? Ele foi preso, descoberto, né? Isso é estelionato. Você fraudar o seguro, você tem um caso, você quer enterrar ele e falar que ele foi roubado. Não, isso é estelionato. Enterrou? Tá bom. Descobriu, né? Isso é fraude. E o nome dessa fraude é estelionato. Vou deixar no stand-by, então. B. O crime de estelionato, que está lá no 171, exige nexo de causalidade entre a fraude empregada e o engano da vítima, ou a sua manutenção em erro, claro, mas não o exige em relação à obtenção da vantagem em prejuízo alheio, que pode ou não ser determinada pelo erro. Claro que exige. O estelionato exige vantagem, sim, em prejuízo alheio. Eu vou manter a pessoa em erro mediante ardil, engodo ou qualquer outro ato para eu ter uma vantagem ilícita sobre ela. Beleza? Exige sim. C. Conforme entendimento amplamente majoritário na doutrina,
a conduta de adulterar o medidor do consumo de água, quando se altera ali o medidorzinho, o aparelho de água, que é o aparelho modificado para indicar um consumo menor do que aquele efetivamente verificado, perfaz o crime de furto qualificado pela fraude e não o de estelionato. Sabe quando você tira o medidor de água e bota ele no ventilador para rodar ao contrário? Para ele dar menos? Vocês nunca viram? Nossa! Porra, gente, na moral, que mundo que vocês vivem? Vocês nunca tiraram o medidor de água? Tô brincando. Sim, você tira o medidor de água e coloca ele na frente do ventilador. À noite, óbvio que ninguém vai fazer fiscalização. E aí a paletinha dele roda ao contrário. Em vez dele aumentar, ele vai diminuir o consumo de água. Sim. São muitas fraudes. São muitas fraudes. Sim, tem... Google. Diz que no Google tem. Então, só que isso, pessoal, isso não é furto, tá? Quando você adultera o medidor, isso é estelionato. Isso é estelionato, não é furto. Então, se você realmente desviar a energia, é furto. Se você fraudar o medidor, você queima uma fase, sabe? Tem uns fiozinhos, você queima uma fase, aí é... Você queimar uma fase é estelionato. É estelionato. Agora, fazer ligação direta, que é o gato mesmo, gato não é queimar uma fase, tá? Isso não é gato. O gato é colocar o fio e trazer na sua casa. Você interrompe a distribuição e puxa ela para você. Isso é furto. Sim. Agora, alterou o medidor, precisa de perícia. Alterou o medidor. Por acaso, se alguém pegar na casa de vocês, precisa de perícia no medidor, tá? Sem perícia, não há multa. Precisa de perícia no medidor e aí... estelionato. A internet é complicado, porque eu não tenho uma legislação para internet, para TV a cabo e essas coisas. É foda. O Sky Gato, tá ligado? Cada hora o STF decide uma coisa. Às vezes é atípico, às vezes não, e assim toca a humanidade. Tá complicado. Até eles nem estão mais cobrando o Sky Gato e etc. internet, porque não tem uma tipificação concreta. Mas para mim seria a mesma lógica. Para mim não tem diferença nenhuma, mas não vai pela minha cabeça. Meu Deus do céu. Eu vou falar uma coisa para você. Tem 10 anos que eu tenho uma empresa de distribuição de combustível, sabia? Pois é. Vamos conversar depois, não tô brincando. Não tem. A bomba de combustível é altamente inspecionada. Mas tem. Tem. Altamente inspecionada. Uhum. Sim, isso é um crime específico, isso é muito grave. Isso é muito grave. E bomba de combustível é altamente inspecionada. ANP, ela bate em cima mesmo. E eu acho o fim da picada quem faz fraude em combustível. Eu tenho um cliente que está preso por fraude em combustível. Não vai sair tão cedo. Eu vou falar uma coisa para você. Fraude, quando você fala em combustível, ela não começa na bomba. Ela começa lá no distribuidor. Jesus, então vamos lá. C, conforme entendimento... já falou, não é essa? D, a conduta da pessoa que ilude a vítima a se desfazer de um bem, causando-lhe prejuízo, mas sem obter para si ou para outra a vantagem, ilícita será atípica, embora possa ser responsabilizada no âmbito civil. Para si ou para outra, e no caso o prejuízo é de quem? Da pessoa que está se desfazendo do bem. Perfeito, então não é. Logo, o nosso gabarito é A. Pessoal, quando a gente fala em estelionato, nós temos várias formas aí de estelionato, tá? Várias condutas equiparadas ao estelionato. Uma das condutas que está no 171 equiparada ao estelionato é o recebimento de indenização ou valor do seguro. É a única conduta que é considerada crime formal. O estelionato por inteiro e o caput, ele é considerado crime material. A única conduta do tipo do estelionato que é crime formal é fraude em seguro. Qualquer outra figura que aparecer na sua prova em relação a estelionato é material. Formal só se for fraude em seguro. Beleza? Gabarito, letra A, da 25. No caso de fraude para recebimento de indenização ao valor de seguro, o estelionato é considerado um crime formal, certo? Ou de consumação antecipada. É isso mesmo. E é a única figura do 171 que é formal.
Todas as demais são materiais. A 26, ele quer incorreta. Vamos lá. A incorreta. A. É possível a responsabilização criminal por estupro de vulnerável daquele que incita terceiro a praticar atos libidinosos em face da vítima infante, do menor, mediante envio de imagens via aplicativo virtual a fim de satisfazer a própria lascívia. É possível? Ficou bem legal essa construção aqui, né? Juntou tudo e mais um pouco num bolo só e ficou boa. Vamos para a próxima para a gente ver. Com o advento da Lei 12.015 de 2009, que deu um novo tratamento aos denominados crimes contra a dignidade sexual, caiu por terra a causa de aumento de pena no artigo 9º da Lei 8.072 de 90, que é a Lei de Crimes Hediondos, tá? Devendo ser aplicada ao condenado por estupro ou atentado violento ao pudor, praticados mediante violência ou grave ameaça a menor de 14 anos, o preceito secundário do artigo 217-A do Código Penal. Estupro de vulnerável. 217-A, estupro de vulnerável. Então, eu tinha uma causa de aumento lá na Lei de Crimes Hediondos. Beleza? E aí ele diz que cai por terra essa causa de aumento. E cai. Eu tenho causa de aumento lá na 8.072 de 90? Ave Maria. Vou deixar no stand-by. C. Segundo a jurisprudência do STJ, após as alterações legislativas introduzidas no Código Penal pela Lei 12.015 de 2009, a conduta consistente em manter casa para fins libidinosos, por si só, não mais caracteriza o crime de casa de prostituição, no 229, sendo necessário para a configuração do delito que haja exploração sexual, assim entendida a violação à liberdade das pessoas que ali exercem a mercância carnal. Abre o 229 aí, para quem tem. Pode ser no Google, 229 do Código Penal. Eu tenho um crime que é manter casa de prostituição. Entretenimento? Masculina, geralmente, né? Difícil ser feminina. As casas de entretenimento. Jesus. Acho que eu vou até mudar de assunto. Vou até para outra questão. 229, casa de prostituição. Vocês lembram que essa questão pede a incorreta, né? Então tá bom. A UFMT adora fazer isso, né? Pedir a incorreta. Se você abrir o 229, vai estar lá, falando para você que a conduta em manter casas para fins libidinosos, por si só, ela não é crime. Eu preciso ter a exploração ali dentro, tá? Mas não é a exploração do cliente. O cliente tem que explorar mesmo, não pode explorar a puta. O cliente tem que arrancar o couro dele. Não, coitadas mesmo. É verdade, coitadas. Sim, e é um serviço ruim. Não deve ser bom, não. Ah, sei que está dizendo, que eu não sei de nada. Aí eu já não sei. Sei de nada. Deu para ver o 229? O 229 é isso mesmo, pessoal. Essa questão aí está certinha, tá? D. A ação penal do crime de violação sexual mediante fraude é pública e incondicionada. Sim, violação sexual mediante fraude, que é crime contra a dignidade sexual, é incondicionada, porque todos os crimes contra a dignidade sexual são incondicionados. Beleza? Estupro é incondicionado, estupro de vulnerável é incondicionado. Era, mas agora é tudo incondicionado. Tudo incondicionado. Falou que é contra a liberdade sexual, mediante fraude ou não, é tudo incondicionado. Falou que é crime contra a dignidade sexual, eu falo de ação penal pública incondicionada, em qualquer situação. E, para a configuração do crime de importunação sexual, que nós já vimos, que é aquele cara que ejaculou na mulher no ônibus, lembra? Então tá.
O contato físico não é imprescindível, assim como não é necessário que a conduta seja direcionada especificamente a uma ou algumas pessoas. Lógico que sim. Como que não é necessário que seja direcionado? É necessário, sim. É necessário que seja direcionado a uma pessoa específica ou a algumas pessoas específicas. Você tem que importunar alguém. Não é imprescindível, não precisa ter contato físico. Sim, é verdade. Não é imprescindível. Aí é verdade. Aí ele diz da vírgula em diante está errado. Assim como não é necessário que a conduta seja direcionada especificamente a uma ou algumas pessoas. Isso está errado. É necessário, sim, que seja direcionada a uma ou algumas pessoas. Que eu tenho que importunar alguém. Eu preciso importunar alguém. Tem que ser uma pessoa específica ou um grupo de pessoas. Eu tenho que importunar alguém. Beleza? O não é necessário aí está errado. Tranquilo? Gabarito letra E. 27. Em relação aos crimes contra o patrimônio, assinale a correta. Agora é a correta. A. O sequestro relâmpago não pressupõe que a vantagem seja prestada pelo próprio constrangido. É sim, sequestro relâmpago é rapidinho. Para sacar um dinheiro, para pegar alguma coisa que está com ele, beleza? O sequestro relâmpago pressupõe que a vantagem seja pelo próprio constrangido. Sim, tem que ajudar. Sim, com certeza. Ir lá sacar o dinheiro, por exemplo, abrir a carteira que tem um código, uma senha para poder passar o dinheiro, é sim. Sequestro relâmpago pressupõe que a vantagem seja prestada pelo próprio constrangido. Risco não. Hã? Cara, eu entendo que sim. Isso é foda, né? É rolo. Por isso que não vai cair, mas nas discursivas da vida aí cai. Você tem que justificar as correntes que acham que sim e que não. E se posicionar. É horrível. Beleza? Então a A está errada pela presença do não aí. B, segundo a corrente doutrinária majoritária, e vocês vão ver muito, quando a gente fala em sequestro, sequestro relâmpago ou qualquer outro tipo de sequestro, vocês vão ver muito falar de corrente majoritária ou de entendimento jurisprudencial, porque nós não temos nada pacífico acerca desse assunto ainda, tá? B, segundo a corrente doutrinária majoritária, é a imprescindibilidade do comportamento da vítima que vai definir a extorsão. Já no roubo, o agente pode ter acesso à coisa a despeito da vítima, segundo o seu plano de ação. E essa definição é perfeita. Na extorsão, a vítima é imprescindível que ela me ajude, que ela me entregue o bem. O roubo, ela não precisa me entregar, eu posso tomar dela. Eu quero, por exemplo, extorquir o André. Eu sei que ele não anda com dinheiro, ninguém mais anda com dinheiro. Ele não tem Pix, ele não tem nada. Eu preciso levar ele até o banco para que ele saque o dinheiro e me entregue. Tem como eu roubar esse dinheiro dele? Não, eu preciso que ele me entregue. Beleza? O comportamento dele é de me entregar o dinheiro. Mas se ele tiver com o dinheiro na carteira, tem como eu tomar o dinheiro dele? Sim, isso é roubo. Eu tomo na força. A diferença é justamente essa, tá? O comportamento da vítima é que vai definir a extorsão. Eu preciso da vítima na extorsão. A vítima tem que participar. O roubo, não. Ela pode ou não participar. Se eu quiser, eu posso tomar dela. Se você ludibriar, eu já estou falando de... Estou falando de 171, estelionato. Mediante engodo, ardil ou qualquer outro meio. Que você ludibria para obter vantagem ilícita, ela te entrega. Vixe, Maria. Ainda nada. Até hoje. Eu entendo que seria um roubo mediante fraude. Entendo eu, baseado em algumas doutrinas. Mas tem bons doutrinadores como o Capês que entende diferente. Depende do tipo do falso sequestro. Você diz o falso sequestro que eu ligo e falo que estou com o seu filho? Ou você fala do falso sequestro que eu finjo que estou sequestrada? E quero dinheiro. Depende. Depende da conduta do falso sequestro. Eu posso tipificar o falso sequestro como estelionato ou eu posso tipificar como extorsão. Depende. Às vezes a própria pessoa, o próprio agente, se finge de sequestrado. Ou não, ou eu nem sei que você tem filho ou nada, eu ligo para você e quero dinheiro porque você tem um filho e aí cai e me paga. É diferente.
Não, mas é tenso. Escusas absolutórias mesmo. Não, porque isso aí pressupõe violência ou grave ameaça. Não, aí não dá. Beleza? Bora lá, para a gente terminar. Então, o gabarito é B, tá perfeito a B, tá? Exatamente essa a diferença de uma extorsão para um roubo. C, o tipo penal da extorsão mediante sequestro se refere à obtenção de qualquer vantagem. Pessoal, até aí tudo bem, tá? Só que essa qualquer vantagem, ele coloca ali depois do ponto. Assim, na interpretação dominante da doutrina, a vantagem almejada pelo agente não necessariamente ostentará a natureza patrimonial. A doutrina majoritária diz que necessariamente tem natureza econômica ou patrimonial. Pode ser qualquer vantagem, desde que de natureza econômica ou patrimonial. Não dá certo, porque ele colocou de cunho sexual. Extorsão mediante sequestro para obter vantagem sexual não dá. Não é admitido pela doutrina, tá? Tem que ser vantagem econômica, qualquer tipo de vantagem, desde que econômica. E, consoante a jurisprudência do STJ, não é possível que o agente seja condenado por extorsão pela restrição da liberdade da vítima e, na terceira fase da dosimetria, o juiz aumente a pena de 1/3 à metade se o crime foi cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, tendo em vista a distribuição topográfica do tipo penal. O STJ já falou que ele não está nem aí para a topografia do tipo, beleza? Ele não está nem aí se vem antes, se vem depois. Ele aplica circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição. Tanto faz aonde está no tipo penal. Beleza? Eu não tenho esse apreço por onde está topograficamente, se está no começo do tipo ou no fim do tipo. Eu vou aplicar segundo a dosimetria da pena. Começo pelas circunstâncias, vou para as agravantes e atenuantes, termino nas causas de aumento e diminuição de pena. Beleza? 28. E essa 28, pessoal, é um assunto perigoso que nós não tratamos em sala, tá? E é a teoria do Claus-Roxin acerca da imputação objetiva. É profundo esse tema, não é um tema tranquilo que a gente acha em todo lugar, é um tema bem mais profundo, mas que pode cair para você porque o Claus-Roxin, apesar de argentino, ele é um doutrinador muito respeitado e muito adotado no Brasil, tá? E o gabarito dessa questão é a letra D. E a letra D por quê? Segundo Claus-Roxin, para você responsabilizar qualquer pessoa por um tipo penal, e aí independente da história, mas para você responsabilizar qualquer pessoa por um tipo penal, esse risco tem que ser aí juridicamente relevante, tá? Ou você tem que aumentar esse risco de alguma forma. Eu preciso que o risco seja relevante e que eu concorra para aumentar esse risco. Do contrário, não há crime. Vamos lá, para a história. Luciana é funcionária do Mercado Preço Bom, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde trabalha como caixa. Em certa manhã, Luciana foi surpreendida quando Tobias adentrou no estabelecimento e, munido de um revólver, anunciou um assalto, determinando a Luciana que lhe entregasse todo o dinheiro que havia no caixa. Luciana, trêmula, suplicou a Tobias para que ele não roubasse o estabelecimento, porque o mercado estava passando por uma severa crise financeira. E, com mais aquele prejuízo, haveria o risco de o mercado fechar e Luciana ficar sem o emprego. Percebendo que Tobias mantinha-se irredutível quanto ao assalto, Luciana fez a última tentativa e convenceu Tobias a roubar apenas a metade do valor do caixa, cerca de R$ 5.000, pois assim sobraria dinheiro suficiente para quitar o aluguel do estabelecimento e o salário de Luciana. Assim, atendendo à súplica de Luciana, Tobias subtraiu metade do valor do caixa e evadiu-se do local, tomando um rumo ignorado. Aí ele pede que, diante do caso concreto narrado e considerando a concepção de Claus-Roxin, pela teoria da imputação objetiva, e você vai sempre ligar esse nome, Claus-Roxin, à teoria da imputação objetiva, assinale a alternativa correta. Aí a alternativa correta é a D, que diz que Luciana não pode ser responsabilizada pelo crime de roubo, beleza? Pois ao convencer Tobias a subtrair apenas a metade do valor disponível no caixa do mercado, a sua conduta não elevou, pelo contrário, ela diminuiu o risco de lesão ao bem jurídico e patrimônio. Beleza? Em tese, queriam aplicar ela aí uma participação no roubo, né? Ela responderia pelo roubo, porque ela não convenceu ele de não roubar, ela convenceu ele de roubar apenas a metade. Só que Claus-Roxin diz, o risco aqui foi juridicamente relevante e mais, ela diminuiu o risco, ele ia levar 10, levou só 5. Teoria da imputação objetiva, lembra de Claus-Roxin. Eu preciso ter um incremento desse risco, eu preciso aumentar o risco. Beleza?
29, gabarito D, então. 29, como regra, a lei penal brasileira aplica-se aos fatos ocorridos no território nacional. Isso porque o Código Penal adotou, em seu artigo 5º caput, o princípio da territorialidade temperada ou mitigada. Todavia, existem algumas situações nas quais a lei penal brasileira será aplicada a fatos havidos no estrangeiro, ou seja, em locais submetidos à soberania externa ou mesmo em territórios em que país algum exerce poder soberano, que a gente chama de território nulo, tá? Tem na Antártida isso. A isso dá-se o nome de extraterritorialidade. Tendo como parâmetro esses fundamentos, analise a correta. E aí? O gabarito desta é letra de lei, tá? Essa questão é muito parecida com questões que a UFMT formula. Muito parecida. Gabarito letra D. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Trata-se da aplicação do princípio da justiça universal ou cosmopolita e a hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Vocês precisam lembrar das hipóteses do artigo 7º do Código Penal. Quando eu tenho extraterritorialidade condicionada e quando eu tenho incondicionada. E quais são as condições que são cumulativas e precisam coexistir. Beleza? Letra fria de lei. 30. São considerados hediondos de acordo com 8.072 de 90 e suas alterações. Vocês não viram lei de crimes hediondos, me falaram, né? Então, o gabarito é letra B. O favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Isso é crime hediondo. Falou que o negócio envolve criança, a coisa fica séria, tá? Leva isso para a tua prova. Envolveu criança e adolescente, a conversa fica mais séria. 31. Lindolfo é investigador de polícia judiciária do Mato Grosso do Sul, e essa questão aqui foi de delegado do Mato Grosso do Sul, mas eu achei legal. Lotado na Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas. Após iniciar suas atividades na unidade policial, aproveitando que se encontrava sozinho na sala da escrivã Cremilda, Lindolfo abre o armário de objetos apreendidos e subtrai um aparelho celular apreendido pela Polícia Civil durante uma investigação criminal. Com base nas informações expostas, assinale a correta. Qual é o crime que ele cometeu? Peculato. Peculato. A conduta de Lindolfo se amoda ao crime de peculato previsto no 312 do Código Penal Brasileiro. Perfeito. É uma questão de delegado de polícia, muito legal e fácil. Subtrair, né, o funcionário público ou apropriar-se, o funcionário público, de um bem. Pronto, peculato. Simples assim, tá vendo? Nada, fácil demais. Peculato. Ele nem colocou tipos e nada. Ele colocou só o peculato aí, ó, raso. Bora lá, que é incorreta a 32, tá? Ele quer que você assinale errada. A. É possível o reconhecimento da figura do homicídio qualificado ou privilegiado quando, por exemplo, o autor pratica homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima e também sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, já que nesta hipótese há compatibilidade de circunstâncias de ordem objetiva e subjetiva, respectivamente, permitindo, inclusive, o afastamento da hediondez. Sim, bonita e pra caramba, perfeita. É isso mesmo. Tenho aí o qualificado privilegiado, eu já afasto a hediondez, eu tenho requisito de ordem objetiva e subjetiva, é isso mesmo. Respectivamente, está perfeita essa questão. Letra A está ótima. B. De acordo com o entendimento consolidado do STJ, a majoração do patamar de fração de aumento de pena ao crime de roubo de 1/3 até a metade está diretamente relacionada ao número de causas de aumento da pena incidente dentro das previstas no 157, parágrafo 2º e incisos do Código Penal, adotando-se, porém, o critério quantitativo. É isso mesmo? Vou deixar no stand-by. C. Os crimes de peculato doloso e de corrupção passiva, cada qual com pena mínima abstratamente combinada inferior a 4 anos de privação de liberdade, comportam, em tese, acordo de não persecução penal, mesmo constituindo espécies de crimes praticados por servidores contra a administração pública geral.
Cabe acordo de não persecução para crimes contra a administração pública? Sim. Desde que a pena seja inferior a 4 anos. Questão processual misturada com questão penal. Certo. D. O crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em sua modalidade tentada, admite em tese a suspensão condicional do processo, mas o crime de apropriação indébita, se praticado em continuidade delitiva, não admite a suspensão condicional do processo. E aí, pessoal, ele vai querer que você analise a pena, tá? E cai 9.099 na sua prova. Vocês já estudaram 9.099? Quando eu falo de suspensão condicional do processo, é diferente da suspensão condicional da pena, tá? Então, cabe? Furto qualificado pelo concurso, na modalidade tentada, admite em tese a suspensão condicional do processo. Aqui eu tenho um mínimo de 2, mas ele é tentado, tá? Opa! Eu tenho aí uma modalidade tentada. Eu vou diminuir de 2/3. Diminui 2/3 de 2 anos? Dá sim. Mas a apropriação indébita, que eu tenho de 1 a 4 anos, se praticada em continuidade delitiva, que eu vou aumentar no máximo pela continuidade delitiva, não vai admitir. Quando você tiver tentativa para diminuir ou aplicar qualquer benefício ao réu, você vai diminuir no máximo, beleza? Você vai diminuir no máximo. Toda vez que você tiver continuidade delitiva, você vai aumentar no máximo. Não dá. Dá a suspensão, porque tem tentativa, ele colocou que tem tentado. Você diminui a pena, já dá. E o crime de feminicídio, se praticado por A em período de gestação da vítima B ou na presença física de filho desta, constitui, em uma ou outra hipótese, causa de aumento de pena, a ser considerada na terceira fase de aplicação em caso de condenação. É isso mesmo? Sim. O feminicídio, pessoal, se praticado na presença física ou virtual, tá ok? Aqui ele colocou só física, né? Mas pode ser física ou virtual essa presença, constitui sim causa de aumento de pena, tá? Durante a gestação também e nos 3 meses posteriores ao parto também. Isso está lá nas qualificadoras do 121. Beleza? Sim, feminicídio objetivo. Torpe também, sem problema nenhum. Sim. Sim, mas não tem problema não. Você coloca as duas. A que mais aumenta, e se não for no caso de diminuir, a que mais diminua. Beleza? O gabarito, então, é letra B. A gente não adota esse critério quantitativo, beleza? Não é o critério quantitativo. O gabarito B, as demais estão todas corretas. Do ponto de vista legislativo, 33, constitui espécie de crime contra a vida. Lesão corporal, seguida de morte é crime contra a vida? Lesão corporal seguida de morte é crime contra a vida? Crime contra a vida eu tenho homicídio, 121. Eu tenho instigação, auxílio, ao suicídio ou automutilação. Aí eu tenho 123, infanticídio. 124, 125, 126, espécies de aborto. Pronto, morreu. Esses são os crimes contra a vida. Aborto é crime contra a vida. Infanticídio é crime contra a vida. Instigar ou auxiliar o suicídio ou automutilação é crime contra a vida. E homicídio é crime contra a vida. Todo o resto pode ser crime contra qualquer outra coisa, mas não contra a vida. Então, lesão corporal seguida de morte não é crime contra a vida, tá? É contra a liberdade corporal. Eu não lembro também. Tá tudo no capítulo, né? No mesmo capítulo, mas não é crime contra a vida. Abandono de recém-nascido com resultado morte é crime contra a vida? Não. Maus tratos com resultado morte é crime contra a vida? Não. Instigar, auxiliar ou induzir alguém ao suicídio ou automutilação é crime contra a vida? É. Tortura com resultado morte é? Não. Gabarito letra C. Instigação, auxílio ou induzimento à automutilação. E essa prova aqui foi safada, porque ela colocou
Instigação, auxílio ou induzimento sua automutilação. Ela nem colocou suicídio. Ela nem colocou suicídio. Gabarito letra C. 33C. 33C. 34 é o tipo de questão da UFMT, tá? 34. A pena aí é de reclusão de 4 a 8 anos e multa, gabarito letra A, tá? E muito cuidado com a C e a D. Nós não temos essa multa de percentual de 30%, ok? Muito cuidado com essa multa aí, percentual de 30%. Vocês poderiam ficar aí entre A e B. C e D vocês já deviam excluir logo de cara. Por causa do percentual. Instigação, auxílio ou induzimento à automutilação. A minha é C. Também é C? Então a outra é D. Então o gabarito é D e por fim deve ter sido um erro de digitação. É D, então, mas o gabarito é instigação, auxílio ou induzimento à automutilação. Porque maus tratos não é crime contra a vida. Crime contra a vida é só homicídio, a instigação, infanticídio e todas as espécies de aborto, só. Mais nada. Então, 34A. Beleza? A 33 é instigação, auxílio ou induzimento à automutilação. É que ela está falando que tem duas C agora que eu estou vendo. Tem mesmo. A C tem maus tratos e a C tem instigação. Vamos lá, 35. 34A. Não pode ser essa multa de 30%. Então, C e D estão excluídos e também prevê o pagamento de multa. Logo, a reclusão é de 4 a 8 anos. E multa. Bora lá, 35. Suponha que determinado funcionário público, lotado em região fronteiriça, abandonou injustificadamente, fora das hipóteses legais, portanto, o cargo público. E provavelmente vocês pegarão uma região fronteiriça, né? Quando passarem. Então, suponhamos que determinado funcionário público, lotado em região fronteiriça, abandonou injustificadamente, fora das hipóteses legais, o cargo público. Nesse caso, qual é o crime? Abandono de função, beleza? Letra E é o nosso gabarito. O crime dele é abandono de função. E se o lugar ocorrer em faixa de fronteira, a pena é de 1 a 3 anos de detenção e multa. É mais grave abandonar o serviço público que está em faixa de fronteira. Beleza? Abandono de função 323 do Código Penal. Abandonar serviço público é crime. Se for em faixa de fronteira, é pior. A fronteira boa é Cáceres, né? Cáceres seria uma fronteira legal de lotação, mas nem vai ter Cáceres, né? Como? É bom? Tem. Tem. Tem uns canyons. Tem uns canyons. Aquilo é fundo virado uma catiça, né? Tá doido? Gabarito letra E, abandono de função. E cuidado que para abandono de função eu tenho uma regra específica se for em local fronteiriço, tá? Então eu precisava chamar a atenção de vocês em relação a esse tópico. Gabarito da 35E. 36, no que diz respeito aos crimes contra a fé pública, assinale a correta. Quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade é isento de pena. Opa, depois que você conheceu a falsidade, você restitui, não é isento de pena. Se você recebe de boa fé e sabe que é falsa, você não pode devolver ela à circulação. Beleza? É falso. B. Se funcionário público pratica o crime de falsificação de selo ou sinal público, a pena é aumentada de metade. A pena é aumentada de sexta parte. Esse mata. Só que essa sexta parte você vai encontrar só aqui. No crime de falsificação de selo ou sinal público, sexta parte. Lembra do cartório do sexto ofício, que tem selo e sinal público, que você vai lembrar que é sexta parte. Não tem um macete melhor. Falou de selo, sinal, falou de sexta parte. Em relação ao crime próprio de falsidade de atestado médico, só há multa se o crime é cometido com o fim de lucro. Caso contrário, aplica-se somente a pena de detenção. Sim, o médico que atesta falsamente algo, ele é, sim, condenado a uma pena de detenção, tá? Se ele quer obter lucro com essa venda de atestado,
além da pena de detenção, ele vai ainda responder aí por uma multa. Aí ele vai ter pena mais multa, detenção mais multa, beleza? É crime falsificar atestado médico. Óbvio, né? D, o cartão de crédito ou débito, emitido por instituição financeira autorizada pelo Banco Central, é equiparado a documento público. Isso cai toda hora, toda hora. Se você abrir lista de questão de qualquer plataforma, você vai ver que cartão de crédito e débito cai toda hora. Cartão de crédito, cartão de débito é documento privado. E não interessa se o banco é público. O cartão é sempre privado. Cartão de débito ou de crédito é sempre privado. E aí, eu achei muito legal. Aquele que reconhece como verdadeira no exercício do comércio, firma ou letra que não o seja, comete o crime de falso reconhecimento de firma ou letra. Tem isso. Até existe isso, né? Agora, facilitou muito, porque o funcionário público pode reconhecer a nossa firma ou letra sem que a gente precise autenticar o documento, não tem? Só que a banca colocou assim, ó, aquele que reconhece como verdadeira no exercício do comércio. Tá louco que no exercício do comércio não, no exercício da função pública e não do comércio. Se for do comércio, qualquer um de nós pode reconhecer como verdadeira a firma, e nós não temos essa fé pública. Beleza? Nós não temos essa fé pública. E a questão diz lá no 36, no que diz respeito aos crimes contra a fé pública. Nós não temos. Beleza? Então, a E não é no exercício do comércio, é no exercício da função pública. Até aí, tranquilo? 37. De acordo com o entendimento do STJ, súmula 522, a conduta de atribuir falsa identidade perante a autoridade policial configura o quê? Exclusão de culpabilidade? Não. Exclusão de licitude? Não. Ela é típica? Típica, artigo 307 do Código Penal. Isso é figura típica. Súmula 522, atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, mesmo que em alegada autodefesa. Eu não posso nem alegar autodefesa para me atribuir uma identidade falsa. É isso que diz a súmula 522. Artigo 307, gabarito C. Artigo 307 do Código Penal. A 36, C. 36C, 37C também. E 38 é C também. A 35 é C também. Não, a 35 é E. 35E, 36C, 37C e 38 é E. É C. De acordo com o entendimento do STJ, na súmula 599, não é aplicado o princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. E a gente viu na questão lá, nas primeiras lá, do café. Café em tese seria, né? Quem que vai furtar um pozinho de café, tá louco? Mas tem para tudo. Então, crime contra a administração pública não aplica o princípio da insignificância, a gente já tinha visto isso. 38. Ah, esse crime é legal. 38, Romeu. 39. Romeu, casado com Júlia e residente no Rio de Janeiro, aceitou uma oferta de emprego para atuar na cidade de Blumenau. Acordou com a esposa que passaria 6 meses em Santa Catarina. Não tinha como dar certo, né? Retornando para o Rio de Janeiro em seguida. Ocorre que, em Blumenau, acabou por se apaixonar por Paola, com ela realizando um casamento civil. Apenas após o registro do seu casamento, Paola tomou conhecimento do casamento anterior de Romeu e informou Júlia sobre o ocorrido. Júlia, revoltada, levou os fatos a conhecimento do Ministério Público e, considerando essa situação narrada, Romeu cometeu que crime? Bigamia. Bigamia, 235. Ação penal é privada, personalíssima. Beleza? Ele praticou o crime de bigamia, sendo atípica a conduta de Paola. Ela não sabia de nada. Entrou de gaiata. Gabarito E. Crime de bigamia. Cuidado, tá, pessoal? Porque esses dias mesmo, inclusive nessa sala, algum aluno perguntou para mim se bigamia realmente era crime, que ele achou que não era mais crime bigamia. Bigamia é crime, tá? Você pode viver com quantas mulheres ou com quantos homens você quiser. Não tem problema nenhum. Mas casar, registrar no cível, é só com um, tá? O resto você pode se der conta quantos você conseguir sustentar. Se quiser ter um harém, à vontade, não tem problema. 40. A sanção penal é a principal consequência do reconhecimento da prática de um fato típico, ilícito e culpável. Como regra, em sendo punível o crime praticado,
surge para o Estado o direito de exercer o poder de punir, o ius puniendi. O Código Penal prevê sanções penais de diferentes espécies, além de diversas regras para sua aplicação. Sobre o tema, pede a correta. A pena restritiva de direitos, que a gente já estudou na última aula, de prestação de serviços à comunidade, quando descumprida injustificadamente, poderá levar à conversão em pena privativa de liberdade. Pode? Se eu descumprir uma restritiva de direito, eu posso converter em privativa? Outra? Mas se não der? Eu posso fazer essa conversão. Vamos supor que eu tenho uma pena aí, uma PPL pequenininha, e eu converto em uma PRD. A PRD não está certa, eu volto para a PPL. Tem que ter os requisitos. Tá certo. Vírgula. Não sendo deduzido o tempo de pena restritiva de direito cumprido. Opa. E aí? Pena restritiva de direito é pena? É. Pena restritiva de direito é pena. Eu tenho 3 tipos de pena. A PPL, a PRD e a multa. PRD é pena. E eu não vou deduzir o que ele já cumpriu? Vou. O erro está no não sendo deduzido. Vou deduzir sim. É pena cumprida. E eu vou deduzir, porque ele já cumpriu. Senão eu vou estar condenando ele várias e várias vezes. Vou sim. B, a reparação integral do dano em crime de roubo, de maneira espontânea, antes do recebimento da denúncia, poderá funcionar como uma atenuante da pena, mas não como uma causa de diminuição por arrependimento posterior. Pode ser. Pode ser sim. C, a agravante da reincidência nunca vai ser compensada com a atenuante da confissão, já que aquela é preponderante. E aí eu vou dar uma notícia para vocês. Quando vocês verem a palavra somente e nunca, já fica com a pulguinha atrás da orelha, tá? A agravante da reincidência pode ser compensada com a atenuante de confissão, tá? Sem problema nenhum. Eu anulo as duas. É como se ele não tivesse nada. Nem a reincidência, que vai agravar, e também não vai atenuar pela confissão. Eu não vou fazer o cômputo para mais, mas também não vou diminuir. Eu compenso as duas e uma anula a outra, beleza? E esse entendimento é do STJ e é preponderante. Então, nunca aí fez a questão ficar errada. Gabarito? Por enquanto, B. D. O não pagamento da multa aplicada como pena principal importará em conversão em pena privativa de liberdade. Opa! Eu tenho que cobrar a multa e não fazer a conversão. Eu posso fazer a conversão de uma PRD em uma PPL. De multa, não. Beleza? Multa é dívida de valor. Eu vou cobrar o cara. Colocar ele em cárcere por causa de multa, não. A E diz, a embriaguez culposa afasta a culpabilidade. É? Toda embriaguez culposa afasta a culpabilidade? Diz lá, enquanto a pré-ordenada funciona como agravante de pena. Aí sim, não é toda embriaguez culposa que afasta a culpabilidade. Eu preciso que seja aquela caso fortuito ou força maior. Só essa que vai afastar a culpabilidade. Logo, o nosso gabarito é a B, de bola. 40B. Aí vem a 41, né? Que é igual. A 42 é igual. Aham. A 42 é igual. A 43 não? Meu Deus. 43 é Gabriel? Começa com Gabriel, né? Beleza. Gabriel, funcionário público responsável pela emissão de certidões em órgão público, verificou que o solicitante Pedro tinha extrema urgência na obtenção da certidão solicitada. Clássico. Informou o fato ao seu vizinho Luiz, que estava desempregado, e juntos decidiram ir até a residência de Pedro e exigir R$ 1.000 para cada um e para que Gabriel agilizasse a concessão da certidão. Pedro prometeu efetuar o pagamento no dia seguinte, mas decidiu não atender a exigência e comparecer em sede policial para narrar o ocorrido. Considerando as informações, Gabriel deverá responder pelo delito de concussão. De que jeito? Ele exigiu concussão. Consumado? Mesmo ele não tendo recebido a vantagem? Mesmo ele não tendo recebido a vantagem, porque concussão é crime formal ou de consumação antecipada. O recebimento do valor seria mero exaurimento do crime. Beleza? Gabarito, na forma consumada, assim como Luiz, apesar de não ser funcionário público, e da natureza de crime próprio do delito. Sim,
O Luiz não é funcionário público, mas sabia que o Gabriel era. Logo, ele responde como se funcionário público fosse. Gabarito letra A. A. 44. Durante uma discussão pelo excessivo ciúme demonstrado pelo marido, Maria disse a José que não queria mais viver com ele. Tomado de raiva e paixão, José se apropriou de uma faca na cozinha e desferiu 2 golpes contra a mulher. Vendo-a caída no solo, sangrando, arrependeu-se da reação emotiva, especialmente porque Maria, mesmo ferida e ofegante, repetia que o amava e o perdoava por tudo. José então socorreu a esposa, a levou até o hospital, onde ela, recebendo atendimento médico e intervenção cirúrgica, haja vista a primeira facada já ter transfixado o pulmão da vítima, ela sobreviveu. Recuperada, Maria perdoou José, segundo suas próprias palavras registradas em carta, mas saiu de casa e foi morar com os 5 filhos na casa da mãe, que inclusive levou os fatos praticados pelo genro ao conhecimento da polícia. José, desde então, caiu em depressão profunda e sucumbiu ao alcoolismo. Quanto à responsabilidade penal de José pelos fatos, é correto afirmar que ele responde por lesão corporal. Eu estou aqui diante do que mesmo? Arrependimento eficaz. Desferiu as facadas, se arrependeu, salvou a vítima. Perfeito, ele responde pelos atos até então praticados, que no caso aí é lesão. Isso mesmo. Perfeito. 45. Medida protetiva e tal, né? Vai. Porque eu não afasto a Maria da Penha pelo arrependimento. Ela é só um consectário. Eu me arrependo do crime, mas ela é só um consectário. Coitado, ele caiu até no alcoolismo. E uma história desse tamanho para falar de arrependimento eficaz. 45, o primeiro título do Código Penal é de crime contra a pessoa. Sobre este título, marque a correta. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado na gestação ou até 3 semanas posteriores ao parto. Até 3 meses, beleza? 3 semanas, não. 3 meses posteriores ao parto. B responde por homicídio quem induz menor de 14 anos ao suicídio e esse se consuma. Sim, porque quem tem menos de 14 anos não pensa, não tem consciência. Ele é totalmente inimputável. Ele não consegue. É homicídio. Se for maior de 14 anos, pode ser induzimento, instigação ao suicídio ou automutilação. Menos de 14, presume-se totalmente inimputável de todas as formas. É homicídio. O menor de 14 anos não tem potencial consciência acerca desses fatos. Logo, quem induz, auxilia ou instiga menor de 14 anos a se suicidar, isso se consuma, ele responde por homicídio consumado e não pela instigação. Eu preciso pelo menos que a pessoa consiga se determinar em relação àquilo. O menor de 14 anos presume-se, assim como o estupro de vulnerável, que ele não se autodetermina em relação a nada. Logo, é homicídio. E o resto mais. Grave ou gravíssima. Porque esse crime aqui, contra menor de 14 anos, não dá. Ou com problemas mentais. Desde que não consiga se autodeterminar, tá? De nenhuma forma. O inimputável mesmo. Olha, mas a menina tem... Quem que é? Eu não sei quem que é. Uma criança com a outra? Não, com a Alex. A Alex é esse computador virtual. Eu nem sei, você acredita tudo? Sim, tá bom. Falou, pessoal, um jogo da morte. Quero morrer. Aí a Alex respondeu os dados. Entendi. Então, a mãe, na verdade, ela não vai responder por nada. A mãe, nada. Pode ser que o fabricante... Porque eu tenho dispositivos que têm controle para a criança, né? Que tem controle para a criança. Mas na rede mundial de computadores é muito difícil até se responsabilizar o fabricante. Geralmente os dispositivos têm configuração para a criança. Não, até porque é um fato muito imprevisível.
É um fato muito imprevisível. A não ser que ela pudesse prever que isso fosse acontecer de alguma forma e mesmo assim ela se omitiu e não agiu. Mas do contrário, não. Eu, inclusive, imaginei que você estava falando de uma pessoa. Meu Deus, minha ignorância. Jesus. E determinada. Uhum. É igual aquela incitação ao crime, né? A incitação ao crime também, eu tenho que ter ali. Fatalidade, na minha visão. E a mãe também não responde porque ela não tinha nem previsibilidade, nem de uma forma culposa, por exemplo, sem previsão. Não. Para mim seria uma fatalidade, conduta típica. Bom, no meu ponto de vista, conduta típica. Criança tem que ter controle de acesso nas coisas, crianças não estão de Deus. Bora. Então, o gabarito é B. C. Provocar aborto com consentimento da gestante menor de 14 anos. Tem pena de reclusão de 1 a 4 anos, não. 126, pena de 3 a 10 anos. Falou que é menor de 14 anos, é criança, tá doido, você pode colocar o que tiver de mais grave. D. É crime exigir cheque e calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Perfeito, até aí a questão é perfeita, é um tipo penal, tá? É crime mesmo. Na letra D. 45D. É crime exigir cheque, calção, nota promissória ou qualquer outra garantia, bem como preenchimento prévio de formulário administrativo como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Até aí está perfeito, tá? Com a pena aumentada de 1/3 até a metade, se da negativa do atendimento resulta lesão corporal de natureza grave. É até o dobro, tá? Eu aumento no dobro se eu tenho negativa de atendimento e vai resultar uma lesão corporal de natureza grave. Mas até o atendimento médico hospitalar emergencial, a questão é perfeita e existe esse crime. 46. Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Perfeito. São diversos os crimes que podem ser praticados por funcionário público. Sobre o assunto, marque a incorreta. Beleza? A pena será aumentada da 4ª parte quando os autores do crime previstos contra a administração pública forem ocupantes de cargo em comissão ou função direta de assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. É muita sacanagem essa questão. A pena é aumentada da 3ª parte e não da 4ª parte. O gabarito já é esse, letra A. É igual cobrar pena, né? É igual cobrar pena. B. Vamos olhar as outras. B. É crime a conduta de extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou utilizá-lo, inutilizá-lo, total, parcialmente. Sim, a gente já até respondeu uma dessa antes. Comete modalidade de peculato o funcionário que apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Sim, que tipo de peculato que é esse? Peculato por? Mediante. Mediante erro de outrem. Está expresso já. Mas aí já é um doutrinador mais... doutrina. É um doutrinador mais... Letra D, deixar o funcionário por indulgência. Quando eu falo para vocês que eu tenho a palavra indulgência, eu ligo a quê mesmo? Indulgência é dó. É o quê mesmo? O que é indulgência? O que é a palavra indulgência mesmo? Eu escrevi bem aqui agorinha. Há 3 horas atrás. Indulgência é dó. Está com dó. É dó. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade de competência. Que crime que é esse? Condescendência criminosa. Falou indulgência, você vai lembrar de condescendência criminosa. Crime com pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. É isso mesmo. Peninha pouca. Eu acho que, não tenho certeza, mas na conduta de extraviar, sim.
Agora, de sonegar ou inutilizar, não. Mas manda um direct para mim no Instagram que eu confirmo. Não tenho certeza, mas acredito que o verbo, o núcleo do tipo extraviar, sim, porém a questão de sonegar e inutilizar, não. Essas questões eu tenho certeza absoluta que não. Agora, extraviar livro oficial pode ser que, mediante culpa por quebra do dever objetivo de cuidado, é extremamente possível você extraviar um livro oficial por culpa. Agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Agora, sonegar ou inutilizar total, parcialmente, já não dá. Aí eu não tenho como parcelar isso. Uma xícara de café? Putz, pode ser, de repente, mas desde que não haja dolo. Porque aqui me parece muito um crime doloso. Mas pode ser. Faz sentido. Faz sentido, mas não tenho certeza. Manda um direct que eu vou confirmar. Eu vou até anotar aqui. Retorno. Eu peço para eles postarem no portal. De qualquer forma, para todo mundo. Onde que eu estava mesmo? 47. Os crimes contra a dignidade sexual passaram por profundas modificações ao longo dos anos. Isso é verdade. Sobre essas modificações, marque a correta. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se estes crimes são cometidos para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Estupro corretivo ou estupro coletivo? Sim, é isso mesmo. É o estupro corretivo. Exatamente isso. A pena é aumentada de 1 a 2/3 se o crime é cometido para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Estupro corretivo. B. A pena é aumentada da 4ª parte se o agente é ascendente, se a ascendente é aumentada de metade. A pena é aumentada de metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, tio, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. E aí tem autoridade sobre ela, você já vai lembrar aí de coisas mais graves, aumenta de metade. Na concepção da senhora, a senhora acha que tem que pegar firme nessas penas, metade? Então, é muito difícil. É muito difícil. Por isso que eu falo que penal é a matéria mais difícil que tem. E aqui não estão todos os crimes. O crime do seu edital é metade do código. Tem crime contra a família aí no edital de vocês. Então, assim, é o código inteiro. E o código inteiro tem 1/3, metade, 2/3 da 6ª parte, da 3ª parte, da 4ª parte, de metade, tem tudo isso. É impossível você gravar isso. É impossível. Agora, no que você tem uma noção mais ou menos de que você já percebeu que a maioria é de 1/3, de 2/3 e de metade. Quer dizer, se aparecer frações de 20%, de 40%, não, você já arrisca fora. Isso não existe. Isso aqui é só para te nortear, mas decorar você não vai conseguir. Agora, das coisas principais, que é no roubo com arma de fogo, num estuprozinho que tem ascendente, que é de metade, aí beleza, é bom você entender, no peculato, na condescendência criminosa, na corrupção ativa, na passiva. Esses criminhos básicos de administração pública, se der, sim, mas é impossível você decorar tudo. Você pode ficar anos e anos e anos e anos e anos e não vai conseguir. Eu não gravo nem o tipo penal. Agora que eu tenho um e outro na cabeça. É muito difícil. Quando eu preciso, eu abro o código. Eu não gravo onde que é o parágrafo, o inciso, a linha. Lá sei onde que é. Sim, foi bem difícil. E a 47 também. É muito difícil. Sim. E eu vou falar para você, no Pará, das 5 questões, ou 6, que eu não me lembro agora, de penal, 2 pediam pena. É impossível. É impossível. De investigador e escrivão, né? Estou falando de investigador e escrivão. 2 das 5 pediam pena. Para falar se era reclusão de tanto a tanto, detenção de tanto a tanto. Quer dizer, cara, fala, não sei. Você vai pela gravidade. Por exemplo, você vê que é um estupro. Você já exclui que é detenção é as coisas mais leves. Você já vai para uma reclusão. Agora, o patamar ficou difícil. Aí ele quer saber quem chuta melhor e não quem sabe mais. Quem tem mais sorte. Se é eu fazendo essa prova, não sou eu. Eu erro 2 de 5 já, e eram 5 mesmo. Depois você baixa da Polícia Civil do Pará para você ter uma ideia. 2 das 5 eram penas. É o que eu sempre digo. Se a sua prova quiser lascar com você, é na matéria de penal. É aqui que ela tem a maior chance de fazer as cobranças difíceis.
Porque eu tenho muita pena, muita causa de aumento, muita agravante, muita atenuante. Eu tenho muito cálculo aqui. Tem muita informação pequena. E é muito fácil trabalhar com informação pequena, né? Porque ela muda uma coisinha, errou a questão. E ela pode cobrar tudo. Exatamente, a parte geral é manha. O problema está na parte especial. E é grande. São informações grandes na parte geral, na parte especial são minúcias. É uma coisinha de errado, morreu. Beleza? Gabarito da 47A. A pena é aumentada da quarta parte se ascendente, não de metade. C. Não há crime quando a gente divulga cena de sexo ou pornografia. Misericórdia. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo, privado, sem autorização dos participantes, é crime com pena de detenção de 6 meses a 1 ano, tá? Faz um asterisco na letra D e pode ler esse crime, tá? Porque esse crime é novo. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização. O pessoal estava colocando câmeras escondidas nos quartos de motéis para poder divulgar as cenas depois. Isso era muito comum. Beleza? Dá uma olhada nesse tipo aí, por gentileza, depois. Com pena de detenção, sim, de 6 meses a 1 ano, tá? De 6 meses a 1 ano. E não de 1 a 2 anos. Devia ter uma pena maior, inclusive, que isso aqui é muito grave. 48. Gabarito é letra A, mas coloca um asterisco na D, que eu preciso que você saiba que existe esse crime que é novo, tá? E o erro da D está em 1 a 2 anos. Não, de 6 meses a 1 ano. Não é de 1 a 2 anos, é de 6 meses a 1 ano. 48, sobre os crimes contra o patrimônio, marca incorreta. Ele quer incorreta. A pena do furto é aumentada de 1/3 se é praticado durante repouso noturno. Isso mesmo. Isso é clássico, tá? B, no furto com destruição ou rompimento de obstáculos, a subtração da coisa, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Certo. No roubo, a pena aumenta de 1/3 a metade se envolve emprego de chave falsa. Na verdade, eu não tenho aumento em percentual, tá? Eu tenho um aumento fixo de pena. Minha pena vai ser de 2 a 8 anos se for chave falsa. Então, no roubo, eu não tenho esse aumento de fração. Eu tenho um aumento específico, porque eu estou falando que é chave falsa. D, se o dano ocorre por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, a pena é de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Isso mesmo. 49, gabarito, então, é letra C, né? 48, letra C, né? Tá, 48C. Por acaso eu vi mais ou menos, mas falando que é num terreno de algum lugar, mas eu não vi. Não, porque eles estavam no ambiente aberto, pelo que eu entendi. E pelo que eu entendi, estava aberto mesmo. Não deu para mim ver ainda e ler, mas estava aberto. Era como se fosse, sei lá, na frente de algum lugar, um comércio, sei lá. Tem um vídeo aí rodando que eu vou ver depois da hora que eu chegar em casa, porque eu não vi ainda, eu não trouxe o celular, que está em casa, de um gerente de algum lugar, que eu vi lá na chamada, em ato libidinoso, sexual, ao ar livre. Explícito. Sim, de trabalho. Explícito. Parece até na frente do comércio, da coisa, que tem um negocinho de estacionamento, assim, verdinho, né? Parece que é no estacionamento, assim, a céu aberto, com o sol torando, rachando. Tá no olhar direto, em tudo que é lugar. No sol torando. Tá brilhando mais que tudo. 49. Jesus. Mas eu vou ver, chegar em casa, eu vou abrir o meu celular e vou ver. 49. Os crimes contra a incolumidade pública. Bora lá, que a gente tem 15 minutos. Os crimes contra a incolumidade pública estão previstos a partir do 250 até o 285 e englobam os crimes de perigo comum, os crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos, bem como os crimes contra a saúde pública, certo? Em relação a este assunto, suponha que uma pessoa dolosamente provoque a queda de uma enorme estrutura, ao qual vai totalmente abaixo. Nesse caso, a ação dessa pessoa configura o crime de desabamento ou desmoronamento.
Suponha que uma pessoa dolosamente provoque a queda de uma enorme estrutura. Desabamento. Artigo 256 do Código, beleza? O A, inundação, está no 254, diz causar inundação, expondo a perigo à vida, à integridade ou patrimônio de outrem. Não é. Epidemia está no 267. Causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos. Não. Explosão 251. Expor a perigo à vida, o patrimônio de outrem. Não. Incêndio está no 250. Causar incêndio. Expondo a perigo à vida, integridade física ou patrimônio de outrem, mediante dinamite ou qualquer outro meio explosivo aí. Então, não. Gabarito, artigo 256 do Código Penal, letra D, desabamento ou desmoronamento. 50. Entre os... Fácil, né? Mas está no edital, tá? Entre os crimes... Às vezes tem questões fáceis e às vezes tem umas que são de tirar o pica-pau do oco mesmo. Entre os crimes listados a seguir, o único que pode ser praticado por particular é o crime de corrupção ativa, letra A. Então, ficou 20 questões para vocês resolverem sozinhos, beleza? Né?